a PEC das bondades, como foi chamada essa proposta de emenda constitucional que já passou no Senado, está na Câmara Federal, que vai dar auxílio para quem mais precisa, vai aumentar o Auxílio Brasil, vai dar um voucher diesel para os caminhoneiros, vai ajudar os taxistas. E o deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, está ao vivo conosco para trazer mais informações sobre as negociações na Câmara, depois da medida já ter sido aprovada no Senado Federal. Deputado, vão incorporar a esta PEC os motoristas de aplicativo ou não vão, hein? Bom dia para o senhor. Bom dia. Não haverá, por parte do governo, apoio a nenhuma alteração do texto. Nós precisamos colocar a PEC imediatamente promulgada para que os benefícios cheguem aos brasileiros, como já estão chegando a redução do preço dos combustíveis, né? São vários benefícios para taxistas, para caminhoneiros, R$1.000 de voucher para cada caminhoneiro, 650 mil caminhoneiros. Nós temos transporte coletivo urbano também, pagamento da gratuidade dos idosos, que está no Estatuto do Idoso, e hoje essa gratuidade vamos dizer, repartida na tarifa, né? E outros usuários pagam por essa gratuidade. Então, o governo também vai passar a pagar. Já faz 2 anos, praticamente, estamos discutindo isso aqui na Câmara e no Senado. Conseguimos agora esse espaço fiscal para esses benefícios, aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600. Né? Temos também o programa Alimenta Brasil, que vai ter um reforço na sua atuação. Então, é um programa muito amplo. Dobrar o Vale Gás, que é bimensal, vai passar para mensal. Então, nós temos uma grande oportunidade agora de aplicar 25 bilhões de reais da capitalização da Eletrobras e mais 40 bilhões de dividendos da Petrobras, além dos 20 bilhões que já estão no orçamento, temos mais 40 já arrecadados. Então, desses 65 bilhões, o governo vai aplicar 40 e poucos bilhões para benefícios de enfrentamento à crise, como vários outros países estão fazendo nesse momento em que a guerra da Rússia e da Ucrânia eleva muito o preço de alimentos e combustíveis, afetando as pessoas. Deputado, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Ontem, no canal Band News TV, mostrou a entrevista do relator, o deputado Danilo Fortes, né? Ele falando exatamente sobre isso, né? Sobre ameaças de mudança no texto que foi aprovado no Senado, né? Como, por exemplo, a inclusão de motoristas de Uber entre os beneficiados. Tem uma coisa aí que ninguém entende direito, que é uma junção com a PEC que trata de biocombustíveis, que são, e também, quem sabe, retirando do texto a questão do caráter emergencial, né, para poupar, para, enfim, proteger a autoridade que tomar a decisão de qualquer tipo de retaliação legal, né, do tipo, como por exemplo, a de ofensa à lei de responsabilidade fiscal. Enfim, o relator parece estar, enfim, com a intenção de complicar o processo. Aí eu queria saber isso do senhor. Daí a pergunta do Pedro, eu queria insistir nela, porque o que parece é que há digamos assim, não sei se é um acordo de líderes, mas pelo menos há um espaço ali de conversa, né? Que no sentido de alterar o texto original. E com isso atrapalha muito, porque teria que voltar ao Senado, né, deputado? Verdade. Nós temos o objetivo, nesse momento, do presidente Arthur Lira, do governo, é passar o mesmo texto que já foi votado na Câmara e no Senado. A PEC do etanol, que visa manter a competitividade do etanol em relação à gasolina, ou seja, quando nós baixamos o ICMS da gasolina, precisa baixar o ICMS do etanol também, senão ele perde capacidade de competição, e é um programa de energia renovável muito importante para o país, na questão ambiental especialmente. Nós temos, com esta mudança que se sugere, o risco de voltar para o Senado com a PEC. Então, nosso objetivo é votar o mesmo texto que está votado na PEC do etanol do Senado, que já está aqui em comissão especial, completando hoje 10 sessões de debates, portanto, pode ser votado amanhã esse texto, e incluir neste texto do etanol o texto da PEC dos benefícios, de modo que as duas serão votadas ao mesmo tempo, no mesmo texto, foram votadas no Senado, serão votadas identicamente na Câmara e vão
a a promulgação pelo Congresso Nacional. Isso faz com que a gente possa entregar rapidamente aos beneficiários deste programa o que eles precisam para enfrentar essa crise, que é mundial. Nós temos 9% de inflação na Europa, nos Estados Unidos, vários países tomando medidas fortes para conter a inflação, eliminando impostos sobre combustíveis, o presidente Biden agora pedindo para baixar o preço da gasolina, o processo mundial, né, de enfrentamento. A Espanha subsidia óleo diesel, né, o Reino Unido também, com medidas muito duras. Então, o que precisa é enfrentar essa inflação mundial, que está em 9%, em outros países, aqui no Brasil está 11%, e que afeta, de fato, o dia a dia das pessoas, né? Infelizmente, a guerra da Rússia e da Ucrânia está se prolongando e tende a se prolongar, então nós temos que ter as medidas para compensar esse aumento no preço dos combustíveis. Deputado, o mais importante aí para a nossa audiência é o seguinte: qual é o prazo que o governo trabalha para o pagamento desses benefícios, né? Se esse cronograma aí que o senhor está apresentando for seguido à risca, qual é a data em que as pessoas vão começar a receber os benefícios desta PEC? Bem, são datas variadas, né? Porque tem alguns, por exemplo, o Auxílio Brasil é imediato, conforme o vencimento de cada beneficiário, porque ele já é um programa que está implantado. Aumento de R$400 para R$600 o Auxílio Brasil, né? O programa dos caminhoneiros, nós temos o cadastro dos 650 mil caminhoneiros. O programa dos taxistas não está definido ainda o valor e ainda precisamos construir o mecanismo. A Caixa Econômica tem o cadastro dos taxistas, então pode ser que a gente rapidamente consiga entregar o benefício. Então, Vale Gás também é um programa que está estabelecido, não é difícil a gente passar a fazer o pagamento mensal em vez de bimensal. Tudo isso está previsto neste ano. Por quê? Porque neste ano nós tivemos essa arrecadação extraordinária de 25 bilhões da capitalização da Eletrobras e de 40 bilhões de dividendos da Petrobras, né, porque a empresa insistiu em ter lucros muito elevados, apesar da crise, e o governo federal tem a sua participação nesses lucros. Estava previsto esse ano, Cláudio, só 20 bilhões de lucros da Petrobras, dividendos para o governo federal. Já são 60 bilhões até agora. Então, esses 40 estão sendo somados aos 25 da Eletrobras, e dos 65 bilhões que o governo arrecadou a mais, 40 e poucos bilhões estão sendo aplicados nesta PEC dos benefícios. Então, não é uma coisa absolutamente tranquila para o mercado financeiro, porque sabe que não estão endividando o país, o recurso já está no caixa. Deputado, temos no Congresso discussões sobre CPIs, né? Tem a CPI do MEC, eu não sei como é que ninguém iniciou o movimento para criar a CPI para investigar o assédio sexual e moral na Caixa Econômica Federal. E tivemos ontem um deputado, Carlos Sampaio, de São Paulo, do PSDB de São Paulo, protocolando um requerimento de criação de CPI para investigar as movimentações, a aliança PT, PCC, que foi denunciado pelo Marcos Valério, né, que foi o operador do Mensalão. O senhor acredita que qualquer dessas CPIs venha a prosperar nesse período, no período ali que precede, portanto, o recesso parlamentar, né, e também o início da campanha eleitoral? Olha, a CPI da Petrobras, né, que foi iniciada aqui, coleta de assinaturas, não tem apoiamento para sua instalação. Por quê? Porque estamos no ano eleitoral, achamos que não era o momento de fazer CPI. Mesmo argumento que se usou para não fazer a CPI do MEC lá no Senado, né? Não era o caso de fazer CPI agora. Nesse momento, 9 horas, começa uma reunião de líderes no Senado para discutir a questão de instalar ou não a CPI do MEC lá no Senado. Então, vamos saber agora qual é a decisão, né, dos senhores líderes partidários, e lembrando sempre que quem mandou instalar a CPI da pandemia foi o Supremo Tribunal Federal, não foi o presidente do Congresso Nacional. Então, nós precisamos ter clareza de que existem regras, têm que ser cumpridas,
e nós vamos, obviamente, cumprir aquilo que está no regimento. Mas não há vontade política, nesse momento, de se fazer CPI, até porque os parlamentares querem estar nas suas bases trabalhando a eleição e não ficar aqui dias e dias seguidos aqui no plenário de uma CPI para poder cumprir a sua obrigação como membro. Então, também penso que haverá grande dificuldade de parlamentares aceitarem ser membros do CPI nesse momento. O deputado, eu ia encerrar a entrevista, só fiquei com uma dúvida aqui quando o senhor falou dos números aí, dividendos da Petrobras, Eletrobras e tal. Com esse cálculo que o senhor faz, essa PEC estoura o teto de gastos ou não estoura o teto de gastos? O governo já tem essa conta fechada? Sim, a PEC ela é uma autorização para gastos acima do teto. Por isso que é uma emenda constitucional, senão seria um crédito extraordinário, né? Mas ela autoriza gastos acima do teto num valor bem inferior aos recursos extraordinários já arrecadados pelo governo federal. Portanto, não é um extrateto para endividamento, e sim um extrateto para aplicação de recursos, de parte dos recursos já arrecadados pela União. Então, não há impacto nenhum em contas públicas e no mercado. É apenas a formalização necessária para que esta emergência que está estabelecida pela guerra da Ucrânia e pela pandemia possa ser enfrentada auxiliando as pessoas que mais sofreram impacto no seu dia a dia com estes efeitos do aumento dos combustíveis. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo. Pois não, obrigado, deputado. Conversamos aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes com o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Obrigado pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até.